Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Acredito que vocês vão me ouvir bastante agora dentro do carro, mas o que importa é ouvir, né? Olha, mais uma semana de campanha, eu espero que esteja sendo uma bênção para vocês, espero que muita gente aceitou Jesus, trabalhou o perdão, conseguiu ter esse encontro genuíno com Deus. Se não conseguiu, continua pedindo que Deus vai fazer e Ele vai ter um encontro com você, tá? Essa semana a gente vai falar mais ou menos um pouco do que falamos da semana onde falamos sobre a nova criatura, mas vamos só confirmar o que devemos fazer. Hoje vamos falar sobre eliminando os pecados e as iniquidades. Gente, não é algo fácil. E não é só uma coisa, tá? Várias coisas envolvem iniquidades. Como, por exemplo, a ansiedade. Eu ainda vou falar um áudio só sobre a ansiedade, porque é algo bem que merece toda a nossa atenção, né? Mas a ansiedade, ela faz parte da incredulidade, às vezes. Então, quando a gente está bastante ansioso, a gente começa a ter aquela falta de fé, né? Começa a se perguntar por quê? Por que o deserto? Começa a ter aquela indignação do cônjuge. Então, a ansiedade faz parte das iniquidades. Pensamentos ruins sobre pessoas, brigas, contendas com as famílias, com amigos, palavrão, né? Tudo aquilo que a gente estava falando. E a gente tem que ter muito cuidado, porque agora que a gente sabe o que é realmente pecado e iniquidades, quem ainda não sabe inteiramente, lê um pouco a Bíblia, põe lá no Google pecados e iniquidades, que vocês vão ver tudo. Aprofunda sobre isso e realmente mude a sua vida. Aí a pessoa vira pra mim e fala assim: ah, Nath, mas Deus falou comigo e eu tenho que mudar, sei lá, tenho que mudar a agressividade nas palavras, por exemplo. Gente, ok. Só que não é só isso, tá? Você continua pedindo que Deus vai te falar. Não é só isso. Porque à medida assim que você vai estando no deserto, você vai ter coisas que Deus vai te falar e que você vai mudar. Só que aí, quando você mudar, você já vai se perguntar: mas e agora então eu tô bem para restauração? Não, se a sua restauração não aconteceu ainda, é porque vai ter outra coisa para mudar, entendeu? Então continua pedindo. Vamos ser sim nova criatura. Você agora aceitou Jesus, ou você que já tinha aceitado. Nós estamos falando sobre isso, sobre novas criaturas. Vamos mudar a nossa vida. Não vamos permitir que o inimigo continue nos atentando para uma vida velha, uma vida antiga. Perdão, já estou começando a misturar as traduções aqui. Quando eu estava no deserto, como eu tive muita mudança, eu sempre falava assim: gente, eu acho que eu tô ficando louca. Não é possível que Deus quer que eu mude isso tudo, né? Toda semana, assim, quando era uma coisa mais fácil de mudar, toda semana eu descobri alguma coisa para eu mudar. E nada acontecia, e passava, sei lá, aí quando eu tinha uma coisa muito difícil de mudar, que é o autocontrole, que era uma coisa muito difícil pra mim, eu não mudava, assim, aí quando eu mudava eu falava assim: Deus, agora tá certo, né, agora tá tudo bem, porque não é possível, foi a coisa mais difícil que eu encontrei de mudar, mudei, eu era aprovada, passava na prova, ótimo, mas nada da restauração. Então passava 2 meses eu achando assim: agora é realmente o tempo de Deus com ele, não é mais eu o problema agora é ele. Ok, eu ia nessa, né? Passava 2 meses nada, falei: gente, mas não é possível. E aí eu perguntava pra Deus de novo, já perguntava assim: Deus, não é possível que o Senhor quer que eu mude mais alguma coisa. Então, né,
Se o Senhor quiser que eu mude mais alguma coisa, me mostre, mas não é possível. Era tipo isso. Aí passava 2 dias, Deus já me mostrava outra coisa ali. Eu falava, meu Deus, não acredito. Tipo assim, eu não acredito que eu não via isso que eu tinha que mudar. Mas realmente é isso que acontece, gente. Não parem de pedir. A mudança é em nós. Depois que aconteceu a nossa transformação, depois que Deus fez tudo o que Ele queria fazer com a gente, a restauração vai chegar. Mas enquanto isso, vocês vão pedindo a Deus. Vão eliminando os pecados e as iniquidades. Vamos parar de incredulidade. Para quem já perguntou, né, para Deus se é da vontade dele a restauração, guarde isso no seu coração. Se Deus respondeu que sim, é a vontade dele, sim, então Ele vai cumprir. Deus não se arrepende das promessas que fez. E eu sempre falo que esse ano, o ano de 2021, é um ano de cumprimento de promessas. Não é nem um ano da restauração. Eu falo que é um ano de cumprimento de promessas, que Ele vai cumprir todas as promessas que Ele fez para cada pessoa. Independentemente de só restauração, né? Porque tem um ramo financeiro, tem um ramo de saúde, tem um ramo de famílias destruídas sem ser só marido e mulher, tem várias coisas. Então eu creio que esse ano é o ano do cumprimento de promessas. Mas para isso acontecer, nós temos que estar preparados, nós temos que estar abertos para aquilo que Deus quer nos mostrar, quer nos moldar. Então eu desejo a vocês essa semana de transformação. Vamos pôr o nome dessa semana de transformação. Essa é uma semana de transformação. Entrem em jejum. Peça para Deus. Se vocês quiserem, entrem em jejum essa semana toda. Essa semana em especial toda, vocês entrem em jejum. Para que Deus mostre realmente no mais profundo o que ainda falta em vocês. O que vocês estão pecando, quais são as suas iniquidades. Para quem tem algum vício, cigarro, álcool, jogos, não sei. É muito difícil porque é um vício, né? Mas entra em jejum essa semana. Peça a Deus força, que Ele vai te tirar desse vício, porque o vício não vem dele. E agora que estamos uma nova criatura, Deus vai nos honrar e Deus vai nos permitir que Satanás saia da nossa vida com esse vício de uma vez por todas. Não é porque você ainda fuma ou ainda, sei lá, joga, que a sua restauração não vai acontecer. Talvez não seja só por causa disso. Eu não sei. O mover de Deus, o trabalhar de Deus com vocês é de vocês. Eu não sei. Mas pode ser que não seja só por causa disso. Então não se apegue desesperadamente achando que você tem que parar de fumar, porque senão Deus não vai restaurar. Comigo, quando eu como é que fala, gente? Tive o parto e eu comecei a sair com as minhas amigas. Isso foi em maio, abril do ano passado. Eu fumava antes, né? Antes, quando eu estava casada, junto com o meu marido, antes do deserto, eu fumava. E aí, quando eu voltei a sair com as minhas amigas e tal, eu não voltei a fumar. Mas eu tirava uns traguinhos aí de vez em quando. E aí, uma vez, né, eu comecei a fumar um atrás do outro nesses encontros com as minhas amigas. E eu escutei uma voz falando assim: se você acender mais um, eu vou atrasar 2 meses do seu deserto. Aí eu, muito teimosa, e eu já estava com álcool na cabeça, não estava bêbada, mas eu já estava com álcool na cabeça. Pensei, para quem já ficou 1 ano e meio, ficar mais 2 meses não dá nada. Só que, gente, a gente sabe que se fosse da nossa vontade, 2 meses é muita coisa, né? Se a gente puder reduzir 2 meses desse deserto, desse sofrimento, dessa dor, a gente faria. Então não seja teimosos igual euzinha. Deixa Deus agir, deixa Deus te mostrar o que Ele quer mudar em você, que vai dar tudo certo. Elimine os seus pecados, elimine as suas iniquidades. Igual eu falei, somos uma nova criatura agora. Tem muita coisa que fazemos que Deus não se agrada, como fofoca, horóscopo. Tem várias coisas que são e fazem parte dos pecados e das iniquidades e a gente nem imagina. Então vamos pedindo a Deus o mais profundo que Ele vai mostrar, tá? Vamos fazer uma oração. Pai querido e amado, eu entro agora na Tua presença, Senhor Deus, pedindo perdão pelos meus pecados, pelos pecados de todas as pessoas que estão escutando esse áudio e que ainda vai escutar num futuro breve. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu lhe peço, Senhor Deus, que o Senhor mostre a essas pessoas no mais profundo do ser o que elas precisam mudar.
quais são os pecados e as iniquidades que ainda não estão deixando elas terem a vitória delas. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Assim como o Senhor pegou na minha mão e me mostrou cada passo que eu mudei, eu profetizo no nome de Jesus que é assim, que essas pessoas receberão os teus conselhos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém e amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Não sejam teimosos, sejam obedientes e permita que Deus faça a obra na tua vida. Porque enquanto você não estiver pronto, o seu cônjuge não vai voltar, tá bom?